se ele expande Variação de pressão. e vaza, explode a aeronave imediatamente. Que loucura. Caraca. Porque tudo que é comburente vira combustível, Sim. com excesso de oxigênio. Então ninguém transporta oxigênio líquido. Aí eu liguei pro... Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do BarbaCast. Se inscreve no canal, ative as notificações, já deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal, beleza? Então não sejam desses 97. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. Pra terminar essa questão de Covid, tá? É a última do Covid, assim. Pô, tu gosta de Covid, hein? Não, de jeito nenhum, apesar que eu peguei duas vezes. Temos que arranjar Não, mas um Covidzinho pra ele. Não, porque eu vi você falando sobre a questão de Manaus. Tá brincando. Vamos lá. Não, eu achei... Liga o ar de novo, que isso aqui vai ser longo. Tá bom. Não, eu achei surreal o que você falou em relação aos aviões indo pra lá, Fantástico. transportando oxigênio. E eu nunca tinha ouvido essa Então, história. olha só, Então é bom contar pela Não, segunda eu vou te vez. contar de novo. Por isso que eu falei, mais uma hora de Manaus. Não, uma hora não. Não, vai ser. Deixa eu falar uma coisa pra você. Da mesma forma que as pessoas não têm noção de Roraima, Boa Vista, Pacaraima, Amazonas, eles não sabem nada sobre Manaus. Não sabem nem onde é. Ah, é na floresta amazônica. 5 horas. Desculpa. De avião. Me desculpa. Vamos falar de Brasília, que é mais perto. Aham. 3 horas de Brasília. De avião. De Brasília. 4 horas e meia do Rio. Direto. 5 dias de Belém, de barco. 5 dias de Porto Velho, de barco. Isso é Manaus. Uhum. A única estrada que liga Porto Velho a Manaus é a 319. Estava impraticável há décadas. Eu vi isso. Por causa do quê? Do IBAMA e da FUNAI, que não deixavam asfaltar 100 quilômetros da estrada, numa reserva indígena. Então, uma área indígena. Então, Manaus é isolada do mundo, logisticamente. Tudo chega de avião ou de balsa, com esses tempos que eu coloquei aqui. De Belém, e para chegar em Belém é outra viagem. É. De Porto Velho, para chegar em Porto Velho é outra viagem. E aí, cheguei em Manaus. Manaus já é impactada no que tange a leitos de saúde naturalmente. É um dos piores índices entre leitos e habitantes. Manaus, por si só, é o ponto de afluxo de pessoas doentes do Amazonas como um todo. Mas Roraima, Acre e Rondônia, Sim. que vão para Manaus. A Marinha até bota o hospital Exatamente. de navio, né, e tal, sei. Então, Manaus já é impactado e fica mais impactado. Com a pandemia, piorou o impacto. E nós tivemos um momento nos meses de abril, maio, complicado em Manaus, foi uma primeira que serviu de alerta. Ok? Uhum. Mas depois de junho, as taxas de óbitos e contaminação em Manaus foram quase para normalidade. E ficaram estáveis, sem variações, até o dia 28 de dezembro. Até o dia 28 de dezembro. Então, a primeira coisa que tem que se compreender é aí, o imaginário ali é de que estava sob controle. E nós tínhamos instrumentos de acompanhamento. Sim. 2, mesmo num momento crítico, como aconteceu em maio, junho, abril, maio, junho, não colapsou. Extremo. Que pra gente era o auge e não ia acontecer de novo. Então, se não colapsou, não colapsaria. Uhum. Preciso compreender isso. Tá. E aí, quando chegou ali no final de dezembro, as taxas começam a subir. E por razões
pessoais, eu tenho muitos amigos em Manaus. Claro. Tenho família por parte de pai. E eu comecei a receber, lá no finalzinho de dezembro, notícia de que estava cheio os hospitais. Tinha piorado bem. Tá piorando bem. Falei, pô, esse troço tá estranho. No dia 28 de dezembro, eu chamo todo mundo numa reunião, secretários, CONAS, CONASEMES, falo isso e digo, olha, eu não quero que a gente volte ao problema de Manaus de abril, maio. Vamos nos adiantar. Vamos nos adiantar. Vamos mandar para Manaus uma equipe com uma médica e uma equipe de médicos e estrutura para avaliar a situação. Hospitais, UBSs, tudo. Ah, mas nós estamos na virada do ano. Afastamentos regulamentares de Réveillon. Cancelem as férias, cancelem afastamentos de final de ano, tragam todos para cá e embarca para Manaus. Imediatamente, dia 28, o pessoal voltou no meio do Réveillon, se organizaram e partiram no dia 3. Só para lembrar, as pessoas estavam fora. Sim. No dia 3, domingo, o pessoal foi para Manaus. No dia 4 e 5, foram a todas as estruturas de saúde de Manaus. E vieram para Brasília para trazer o relatório. No dia 6, às 10 da manhã, eu convoquei o governador. O termo não é convocar, eu convidei, o termo correto. Eu convidei o governador e o secretário de saúde que estariam vindo a Brasília para assistir à apresentação do relatório. No dia 6. Você identificou 28. 3, Réveillon. 4, 5, 6. Tá. Qual foi o relatório? A estrutura está colapsando. Falta médico, falta respirador, falta monitores, falta leitos, falta tudo. Recurso, Falta tudo. Falta material. Em nenhum momento se falou de oxigênio. Até porque não faltava oxigênio. Faltava todo o resto. Faltava o resto, não faltava oxigênio. Uhum. A White Martins, que é a única fornecedora, ou praticamente a única fornecedora, sim, tinha uma média de fornecimento diário de 15 mil metros cúbicos a 17 mil metros cúbicos por dia de oxigênio líquido, o que vai para as tubulações dos hospitais, os dutos. Sim, sim. E ela tem uma fabricação diária de em torno de 28 mil, o teto de fabricação. E ela tinha uma reserva de até 300 mil metros cúbicos. 300 mil metros cúbicos. Uhum. Então, não faltava oxigênio. Mandamos todas as demandas. Que dia? No dia 7. Tudo. Você escolheu o dia 7 e mandou. Tudo nós mandamos para lá. No dia 7 à noite, o governador presente, hein? Aí, ok, muito obrigado, voltou para Manaus. No dia 7 à noite, me liga o secretário de saúde, Marcelos. Oi, Pazuello, tal, pá, olha só, tô com um problema aqui. Preciso transportar oxigênio de Belém para Manaus. Em garrafas de oxigênio. Não líquido. Gás. Já gás. Uhum. Eu falei, o que você precisa? Ah, umas 2 pernas de Hércules. Eu falei, tá bem. É porque a White Martins ia trazer, mas tem da balsa e tal, então, tu consegue trazer isso para mim? Eu falei, tranquilo. Só para lembrar, oxigênio de garrafa não é para hospital. Não é para os dutos de hospital. É já para botar no doente ali. É para o interior,
Ah, tá. É para uma UPA, é para uma ambulância. Que não tem o encanado, né? Claro, porque a pressão vem diferente. Tu imagina tu botar um tubinho numa... É a mesma coisa de gás de Se cozinha você e ligar, gás de... exatamente, vai Tá. pro botijão. Tá, o gás de A pressão cozinha... é muito maior, né? Exatamente. O gás de cozinha tubular vem com menos pressão. Bem, então, resumindo, para isso era... Peguei o telefone e liguei imediatamente para o general comandante do Militar Amazônia, que tinha os meios adjudicados a ele lá, meios logísticos, inclusive a FAB, e pedi que ele fizesse o transporte. Falou, beleza, pode mandar o cara me ligar. Liguei para o ministro da Defesa, na sequência, informei a ele, falou, pode mandar o que precisar. É assim que funciona. Sim. Essa é a velocidade. Processo. Na hora, no mesmo minuto. O avião decolou para Belém, de manhã, de tarde, decolou para Manaus já com os oxigênios. No dia 8. Olha só, dia 7 à noite... De 28 que você viu... Não, 28 até não 8. tem oxigênio, mestre. Não, eu sei. 28 olha você só, olha viu só, a olha só. anomalia. Olha só. Você Estou falando do detectou dia telefonema 3. do dia 7. Ah, sim. Sim. Tá bom, beleza. Olha só, quando você coloca assim, eu tenho que voltar lá para trás, porque vira Não, no dia 28. É porque eu tô fazendo a Não, linha mas eu do estou tempo. fazendo... Tá bom. Senão fica, Tá bom. um approach errado. Aham. Dia 28, eu mandei reunir todo mundo, Sim. mandei cancelar férias e afastamentos e mandei uma equipe para Manaus, que embarcou no dia 3. Sim. No dia 4 e 5 foram feitas vistorias em hospitais de Manaus. Todos os hospitais. No dia 6, a equipe voltou para Brasília e eu solicitei o governador e o secretário de saúde em Brasília para reunião comigo. E ali foram apresentadas as demandas. Sim. Nenhuma demanda de oxigênio. Nenhuma demanda de oxigênio. Zero. Então, No dia 7 à noite, o Marcelo de... liga e pede transporte de garrafa de oxigênio de Belém para Manaus, Tá. que foi atendido no dia seguinte. E acabou aí o assunto. Sim. Não tem falta de oxigênio. Sim. Não tem colapso de oxigênio. Não tem pessoas que vão morrer sem oxigênio. Acabou aí o assunto. Tá. No dia 8, que é no dia seguinte, os números já estavam quase numa vertical. Sim. 6 é a reunião, 7 Pedido. é a ligação. No dia 8 de manhã eu falei, meu irmão, vamos para Manaus. Chama todo mundo de novo. Os secretários, CONAS, CONASEM, pede um avião, vão embarcar para Manaus. Ministro da Saúde e os secretários nacionais e o CONAS e o CONASEM foram embarcados para Manaus no dia seguinte. Sabe para quê? Para prestar o apoio aproximado, para ver o que podia ser feito para evitar que colapsasse. Tá em loco, né? E assim eu embarquei para Manaus. Dia 8 dei a ordem, 9 foi sábado, dia 10 eu estava em Manaus. Quando eu botei o pé em Manaus, eram 10 horas da noite, de domingo, dia 10. Eu fui direto encontrar o governador e os secretários de sua estrutura. Domingo, 11 horas da noite. Depois tem que perguntar qual é o companheiro que iria fazer isso. Tá bom? Qual é o companheiro que iria fazer isso? Na reunião, o Marcelo me trouxe que a White Martins estava realmente abrindo o bico, logisticamente. Foi a primeira vez Foi relatado para você. que me foi relatado. O cara falou isso, eu falei, liga pro cara da White Martins agora. Agora, 11 da noite. Domingo. Bota o cara na linha. Que é o General Pazuello. Companheiro, tu pode estar amanhã, 7h30 da manhã, pronto? Aonde? 7h30, na minha casa. Casa do meu pai. Vamos para lá. E ali, às 7h30 da manhã, eu reuni com a White Martins. Do dia 11, segunda-feira. Ali, a White Martins me pede apoio logístico para transportar oxigênio líquido pela primeira vez. Sim.
E aí a resposta foi, mas como é que vai transportar de avião se não pode transportar de oxigênio líquido de avião? Porque é inflamável? Vou explicar. Não é que seja proibido por uma regra. Não pode tecnicamente. Uhum. O oxigênio líquido, ele está sob pressão dentro de grandes tanques. Se ele expande quando decola, quando o avião sobe, se ele expande Variação de pressão. e vaza, explode a aeronave imediatamente. Que loucura. Caraca. Porque tudo que é comburente vira combustível, Sim. com excesso de oxigênio. Então ninguém transporta oxigênio líquido. Aí eu liguei para o brigadeiro, comandante das operações da Força Aérea, que é um amigo, que outro ministro poderia ligar para o brigadeiro. Pois é, eu liguei. Falei, brother, precisamos transportar oxigênio líquido. Ele, tá maluco? Falei, porra, tem que transportar, cara, não tem jeito. Vai faltar oxigênio se não transportar. Chá comigo, me dá meia hora. Aí demorou 1 hora, me ligou. Pazuello, vamos transportar. Vamos fazer um buraco na fuselagem dos Hércules e colocar uma válvula de expansão. E vamos colocar os tubos para fora. Caraca. Buraco no avião. E nego vai voar os Hércules de 60 anos Aqui, ó. em cima da floresta amazônica, uma bomba de ambulante. Nossa Senhora. Isso foi Podia estar dia 11, às 10 horas da manhã. Olha só. 11, 10 horas da manhã. No dia 11 à tarde, os Hércules foram alterados. No dia 12, começou o transporte de oxigênio líquido. Menos de 24 horas depois da demanda da White Martins. E aí eu tenho que ouvir de um bobo que houve omissão e atraso na resposta a Manaus. Na verdade, você Bobo. fez tudo no tempo hábil, né, cara? Não, nós fizemos tudo preventivamente. Sim. Não, Sem informações. Tempo hábil. Você não fez mais rápido porque não tinha tempo hábil. Não né? havia o que fazer, a não ser... É. Olha só, desculpa o termo, olha só, o tempo hábil também não me agrada. Foi imediato. As ações Sim. foram imediatas em cima Sim. das demandas. Sim. A resposta foi imediata, Quando eu falo no mesmo dia. Quando eu falo do tempo hábil, por exemplo, você não consegue imediatamente... Não tem como, né? Entendeu? Então, tu imagina você botar um avião em Manaus 24 horas depois, Que ninguém nunca tinha feito. na Né? vida. É. Então é imediato para Manaus. E diga-se de passagem, os pilotos são heróis. Heróis É. deviam... Eu ainda não sei como é que ainda não foi feita uma medalha para esses caras, sabia? Pelo amor de Deus. Liga pra ele. Eu já liguei. Só, É que o saindo pessoal... do enterro da olha só, o rainha, milico- você manda só. fazer. Os milicos não gostam de se Eu sei. auto-amerdalhar, entendeu? Meu pai é militar, Não gosto. eu sei como é que é. Então é missão, cumpre a missão e é pela missão, não pela medalha. Não, eu sei, Mas que os caras foram foda, foram. A partir do dia 12, todos os dias chegou oxigênio de avião. Oxigênio líquido para abastecer os dutos. O consumo de Manaus Quer mais água? passou de 15 mil metros cúbicos para 78 mil metros cúbicos dia. Caramba. 15 mil para 78? Que isso? Pois é. Vai explicar isso aí para Leso. Olha só. Ótimo. 15 mil metros cúbicos. Passou para 78 mil metros cúbicos dia. Então tu tinha que botar os 28 produzidos, Sim. mais 40, 45 todo dia. 1.000 metros cúbicos dia. Caraca. E assim, E indo na bomba, né? e toma na hora, vai, carrega, puxa. Então, o dia que menos consumiu oxigênio, em janeiro, consumiu 48 mil metros cúbicos Olha assim, mais de 3 vezes do que consumia. do que consumia. E esse dia que consumiu menos, que foi o dia 14 de janeiro, eu tenho dúvidas, não. Nesse dia de 14 de janeiro, alguns hospitais não foram atendidos plenamente. Porque a demanda não foi passada corretamente. Não, porque não tinha como chegar.
tanta. Tá. Então, por uns 2 dias, eu acho que nós tivemos ali hospitais que não receberam o total de oxigênio que precisaria. Mas foram só 2 dias. De quantos dias? 60. Caramba. Foram só 2 dias. E se não recebeu, não recebeu porque... Era impossível Impossível. manter 78 mil metros cúbicos dia com uma estrutura de 15. Então, Sim, nós sim. começamos a mandar grandes dutos de oxigênio embarcados de navio da Marinha, mandar carretas de oxigênio para poder guardar, para fazer os estoques, que também não tinha como botar estoque para isso tudo. Claro. Então, tudo isso, camarada, é a tal da omissão em Manaus. Importante votar isso. No dia 11 de manhã foi reunião com o White Martins. No dia 13, no dia 13, eu tomei a decisão de evacuar a cidade, evacuar os doentes de Manaus. Caramba. Porque as pessoas iam morrer por falta de estrutura. A fila era centenas de pessoas na fila. E aí eu peguei um avião, estava lá em Manaus, peguei um avião no dia 13 de madrugada, fui para Brasília, para uma reunião às 5 da manhã, com os generais do Ministério da Defesa e dos hospitais do EBSER, do MEC, federais. 5h30, 6 horas da manhã. CONAS, CONASEMES. Todo mundo junto sempre. E aí, tomamos uma decisão de fazer a evacuação. 14 de manhã, 7 horas da manhã. Nunca tinha sido feita uma evacuação de doentes com Covid dessa forma. De Manaus para hospitais federais. Do país. E aí nós fizemos um fluxo de aviões. No dia 14. Modifica o avião de novo. Modifica os aviões, não, mas aerojatos. Ah, caraca. Os jatos da Embraer. Os C-99. E nós modificamos os jatos, juntamos todos os jatos em Manaus, trouxemos da Brigada Paraquedista os equipamentos de alteração de configuração e preparamos as aeronaves para transportar doentes com Covid. Que isso, cara. E aí, no dia 14 à noite, estávamos prontos para transportar no mesmo dia. A decolagem acabou acontecendo no início de 15 de manhã, que virou a madrugada e não deu. Mas no mesmo dia ficou pronto. E aí nós transportamos 707 doentes que iriam morrer. Caramba, cara. Então a chegada de oxigênio e a retirada dos doentes graves permitiu que nós estabilizássemos Manaus. Parabéns. Parabéns. É um relato... A gente não escuta, né? A gente não vê o pessoal falando. É por isso que... E aí quando mesmo com essa voz assim, vale a pena falar. Eu ouço um bobo, falar uma besteira. Fico olhando e falei, meu irmão, tem que nascer de novo. Tem que virar homem, porra. Virar homem. Pra vir falar com a gente. Nascer de novo. Quando houve aquele movimento dos artistas, né? Para fazer as doações de oxigênio e tal, isso ajuda. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, para você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.